Vamos ver essa interessante questão. Dada a proposição, se um quadrilátero é um retângulo, então suas diagonais cortam-se ao meio. O que é que eu posso concluir a respeito disso? Essa questão parece ser uma questão de geometria. Não tem nada a ver com geometria. Não existe de você nenhum conhecimento de geometria. Essa questão é de lógica proposicional. Eu já tive aluno que dizia assim, quando aparece uma questão de lógica, eu uso minha lógica. Isso se chama ilusão. Você tem que ter algum conhecimento básico para isso. Para fazer essa questão, tem que ter visto alguma coisa, vou ver se eu consigo passar para você alguma coisa importante para responder essa questão. Então, antes de ver a alternativa, vê só o que é que podemos falar a respeito de lógica aqui. Então, lógica proposicional, a gente trata o seguinte, de estudar as proposições. O que é uma proposição? É uma frase que tem estrutura, que ela é declarativa e que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Explicando. Para uma frase ser uma proposição, ela tem que ter verbo. Depois, além de ter verbo, tem que ser uma frase declarativa. Tem que ser afirmativa ou negativa. E depois, tem que ser uma frase classificável em verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu disser a você assim, o Brasil exporta minérios. Isso é uma proposição. Tem verbo, é afirmativa e é classificável em verdadeira ou falsa. A frase vai estudar? Qual é o seu nome? Essas frases não são proposições, porque apesar de serem frases que tenham verbo, não são proposições, porque essas frases não são declarativas. Elas não são afirmativas nem negativas. Uma frase assim, X é jogador de futebol. Isso não é proposição. Apesar de ter verbo, apesar de ser afirmativa, não é proposição, porque eu não posso classificar essa frase em verdadeiro ou falso. Eu não sei quem é X. Então, ela não é classificável em verdadeiro ou falsa. Então, tem uma parte da lógica, chama-se lógica proposicional, vai estudar essas proposições. E quando tem um conectivo, é chamado de proposição composta. Quando não tem conectivo, é proposição simples. E quais são os conectivos lógicos? E, ou, se, então, e se, somente se. Quando você vai estudar português, tem um monte de conectivos. Em lógica só existem 4. E o mais importante deles é o conectivo se, então. Ele é representado com uma setinha, assim, se P, então que. Certa vez uma pessoa me perguntou no elevador do prédio que eu moro. Assim, você ensina lógica? Eu digo, ensino, sim. Aí assim, mas o que é isso? O que é lógica? O que ensina numa aula lógica? Aí eu digo, no elevador, tem que ser rápido. Eu comentei com ele o seguinte, veja só, em lógica a gente ensina 4 tipos de questões. Uma eu digo várias frases para tirar conclusões a respeito delas. Outra eu digo uma frase e procuro uma frase equivalente à outra, que é essa questão desse assunto aqui. Terceira questão eu digo uma frase e pergunta negação. E a última frase é o seguinte, a última questão é a seguinte, eu vou dizer a você o que é ter lógica ou não ter lógica. Professor, isso tem lógica? Aí se explica isso no curso de lógica. Aqui, o que é que me interessa? Eu acho a frase equivalente à outra. Eu tenho assim uma frase, se P, então que. Se eu quiser encontrar uma frase equivalente, esse é o sinal de equivalência. Como é que eu faço para achar uma frase equivalente a essa? Veja só. Aí tem que ter, no estudo completo, um estudo de tabelas verdade, mas para explicar a você aqui rapidinho, é o seguinte. Eu tenho uma frase que tem um conectivo se então. Se eu quiser encontrar uma frase que também tenha o conectivo se então, mas é equivalente a ela, só tem uma única possibilidade de você encontrar. Qual é essa possibilidade? Negar voltando. Como é negar voltando? Assim, ó. Negar voltando. Não que, então, não P. Por exemplo, um exemplo fácil de você entender. Eu disser a você assim, Antônio é carioca. Se Antônio é carioca, então Antônio é brasileiro. Como é que seria uma frase equivalente a essa? Se Antônio não é carioca, então não é brasileiro, errado.
Se ele não é carioca, não é obrigado a não ser brasileiro, ele pode ser brasileiro. Se ele é brasileiro, então ele é carioca. Não, não é obrigado a ser carioca. A frase equivalente só pode ser negar voltando. Se Antônio é carioca, então ele é brasileiro. Se Antônio não é brasileiro, com certeza ele não é carioca. Para encontrar um se então equivalente a outro, tem que ser negar voltando. Tem um nome essa equivalência, chama-se modus tollens. Modus tollens. Então você assim, se Luísa é pianista, então Luísa é artista. Diga uma frase equivalente. Se Luísa não é artista, então Luísa não é pianista. Se Rodrigo mentiu, então Rodrigo é culpado. Diga uma frase equivalente. Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. A frase não tem necessidade de ter sentido prático. Por exemplo, se você assim, se gato, então cachorro. Frase equivalente. Se não cachorro, então não gato. É assim que se fala. Então, tendo prático e objetivo na questão, eu tenho uma frase aqui que tem um conectivo, ó, se, então. Se eu quero encontrar a frase equivalente a ela, só tem um jeito de você encontrar. Qual é? Negar voltando. Se um quadrilátero é um retângulo, então suas diagonais cortam-se ao meio. Qual é a frase equivalente? Não tem outra possível. É se as diagonais não se cortam ao meio, então o quadrilátero não é um retângulo. Onde é que está isso aqui? Ó, se um quadrilátero não tem diagonais cortando-se ao meio, então ele não é um retângulo. Ó, se não tem diagonais cortando-se ao meio, ele não é um retângulo. É essa aqui, ó, negar voltando. Letra B. Tem que ser negar voltando para achar a frase equivalente. Chama-se modus tollens.